Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mosca Branca Dev. E hoje nós vamos continuar com os condicionais em Pascal/Delphi. Hoje nós vamos ver o uso do case. Muito bem, vamos acessar a nossa parte de código. Por enquanto, vou manter esses ifs aqui do vídeo anterior, porque eles ainda podem ser úteis. Muito bem, então como é que funciona o case? O case nada mais é que uma estrutura condicional para você colocar uma série de expressões que seriam utilizadas com igualdade de uma maneira menos poluída, mais organizada, mais bem estruturada. Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui. Vamos pegar essa variável tipo cliente, tá? Para eu saber o que fazer de acordo com o tipo cliente, eu normalmente faria assim: if tipo cliente é igual a p tem aí alguma coisa. Aí, como a gente viu aqui no exemplo, else, aí de novo, if tipo cliente igual a n tem alguma coisa. E se tivesse mais uma possibilidade, else, de novo, if tipo cliente é igual a p tem e assim por diante. Então você está vendo que, de certa forma, essa é uma maneira que polui um pouco o visual do código. O case ele vem ajudar nesse sentido. Então eu posso fazer alguns testes com o tipo de cliente, ou tipo cliente, melhor dizendo, de maneira que ele fique mais bem estruturado, mais organizado. Então vamos lá. No caso, então, eu faria dessa forma. Case. Vou botar aqui o comentário condicional. Case, tipo cliente, off. E aí, cada possibilidade daquela, eu ia fazer assim. E, dois pontos. Aí eu teria uma ação. Seguindo ainda aqueles padrões do Delphi, uma linha de comando. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, salário mínimo recebe 1.000. E aí depois eu poderia ter a segunda possibilidade, N. Salário mínimo recebe 1.500. Poderia ter lá a sua terceira possibilidade. Aqui que eu usei P, usei N, usei V. V. Está aqui, pronto. Salário mínimo, dois pontos, recebe 2.500. Então repara que o código ele fica bem mais enxuto do que com essa estrutura aqui. O case, então, para escrever rápido, o case ele também tem o seu else. Então eu previ a possibilidade P, N e V. Mas se não for nenhuma delas, eu ainda posso ter o meu senão.
else. E aí eu boto aqui salário mínimo recebe 1.500, 1.600. Então, eu vejo que o meu código ficou bem mais enxuto, tá? Com essa característica. Então, assim, aqui eu não vou ter valores booleanos, maior é igual, menor é igual, não vou ter not, seria a inversão da lógica, nada disso, tá? Eu vou ter apenas o quê? Bom, eu sei que tipo de cliente pode ter aí alguns valores. Eu tenho, de certa forma, previsibilidade de alguns valores que ele pode assumir. De acordo com esses valores, eu coloco aqui. E aí, se acontecer um senão, eu posso ter um else. Se eu estiver falando de, por exemplo, dados numéricos, eu também poderia utilizar o case, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo usar aqui. É porque não faria muito sentido, mas digamos que o código de cliente, ele, de acordo com o seu range de dados, pudesse significar algo. Então, eu poderia pensar assim, ó. Vamos utilizar então o código cliente, tá? Código cliente. Eu viria para aqui, case, código cliente off. E aí eu diria o seguinte, ó. Para os clientes de código de 1.10, ou seja, de 1 a 10, o salário mínimo vai ser 1.000. E assim por diante. Para clientes de 11.20, então repara que eu estou dando no range aqui de valores. Deixa eu tirar esse 11 aqui, senão não vai ficar, não vai fazer sentido. E aí eu poderia fazer a mesma coisa para 21, ponto. Aí eu poderia botar 999. Então, repara que eu posso também assumir um range, né, uma gama de valores, no caso de 1 a 10, de 1 a 5, de 1 a 3 e assim vai. E eu posso também trabalhar então dessa forma com o case. Repara que o código fonte fica bem mais organizado, certo? E bem mais enxuto. Bom, eu trouxe também, deixa aqui na memória do computador, umas outras possibilidades de case. E eu vou novamente, como eu quero fazer uma espécie de documentação, eu vou deixar aqui aquele nosso case inicial que era com tipo cliente. Isso para você poder copiar aí. Se quiser depois que eu passe o código fonte aí, é só mandar um oi ali no comentário do vídeo e eu faço, te mando aí sem problema nenhum. Aqui o foco é mais um exemplo didático. Então, P. E aí eu já vou explicar o exemplo de baixo que eu coloquei ali. Aqui, V. Então, aqui quando se espera de um texto, né, de uma, no caso aqui é um char, mas poderia ser uma string também, tá? Aqui embaixo. String. Aqui. Condicional que usando range de valores. E esses dois aqui são menos comuns. Aqui já seria uma espécie de uso mais avançado, tá? Mas eu quis trazer para te mostrar que o case ele é poderoso,
ele não se restringe a esses exemplos mais elementares aqui. Então vamos lá. Então aqui nesse exemplo eu posso tirar essas funções de conversão, não tenho que me preocupar com isso. E eu vou definir a variável fruta aqui em cima, para ficar coerente. Fruta do tipo string. Muito bem. Aí a fruta vai receber banana. Como lá está testando tudo em maiúsculas, vou usar aqui o Ctrl K N CTRL mais K mais N é igual maiúsculas. Tá? Ok. Então, transformei aqui a banana. Eu tenho banana. E aí, aqui, eu vou verificar. Deixa eu retirar aqui. Deixa eu ver se ficou certo ou se eu apaguei coisa demais. Acho que eu apaguei coisa demais aqui. Deixa eu só voltar um pouco o meu exemplo aqui. Voltar mais, que eu acabei funcionando. Acabei apagando a função que eu não deveria. Que é o once index of. Eu posso apagar o uppercase. Ok. Bom, vamos lá. Para esse exemplo aqui, eu estou utilizando o once index uppercase. O once index str junto com o uppercase são duas funções, então esse vai estar aqui, vamos declarar ele aqui em cima, na str utils. Muito bem. E agora só a variável fruta, que eu vou colocar lá em cima de novo. Que fruta, tipo string. E aí eu vim aqui e aí eu alimentei ela. Fruta recebe banana. Prontinho. Então agora sim eu posso tirar então aquele uppercase. O uppercase aqui no caso seria para garantir de que a variável fruta está sendo convertida para maiúsculos antes da conferência aqui. Tá? E aí repara que eu estou dizendo assim, ó. Se essa coleção de frutas aqui, se o índice dela for 0, significa que ela é banana. Se ela for 1, significa que é morango. E se ela for 2, significa que é melancia. Tá? Índice 0, índice 1 e índice 2. Vamos pegar a variável cor também aqui para ele ficar feliz. Cor tipo string. Muito bem. Repara aquela convenção antiga de L de variável local. E aqui está. Então aqui vamos usar o case condicional case com coleção parte 1. E aí nós temos então, o índice 0, como eu tinha falado.
o índice 1 e o índice 2. Então, ele vai verificar qual é o conteúdo de fruta, certo? O índice dele, ANSI index, né? O índice dele, se o índice for 0, vai retornar. Se o índice for 0, ele corresponde à banana. Se ele for 1, ele corresponde a morango. Se ele for 2, ele corresponde a melancia. Posso botar um else aqui. O else ele não é obrigatório, mas é uma boa prática. E aí eu posso chegar e dizer aqui cor ponto recebe amarelo, vermelho, botar verde. Ok. Aqui a dica, né? Exemplo de uso com case string. Já botei lá o str úteis. Tá lá em cima. E aqui é a mesma coisa, só que em relação ao tipo. Então repara que, por exemplo, aqui seria um tipo de mensagem. De acordo com a mensagem, um comportamento diferente, tá? Aqui é um exemplo mais antigo que eu peguei, então vou só simplificar algumas coisas. Aqui então essa variável tipo, eu vou classificar ela lá em cima como tipo mensagem, só para ficar explicado. Tipo mensagem, tipo string. Bem. Aí aqui mensagem. Aí, de acordo com a mensagem, com o tipo da mensagem, ele vai assumir uma possibilidade aqui. E aí eu vou chegar e vou dar um retorno para essa informação. Vamos pensar aqui. Info, warning, confirm, eu posso dizer aqui. Vou declarar uma variável do tipo string, chamada tipo mensagem já tem. Vamos colocar aqui valor imagem mensagem. Valor ícone mensagem. Ícone mensagem. Imagem mensagem. Tipo string. Vamos simplificar aqui. Então tá, aí o que eu vou dizer é que a imagem da mensagem, se o índice for 0, não copiei. Agora sim. Então, a imagem da mensagem vai ser de informação. Informação. Se ela corresponder ao erro, então aí ela vai ser erro e assim por diante. E a gente vai montando aí as nossas possibilidades. Aqui vai ser warning. Aqui confirmação, né? E o senão none. Vou botar aqui só info, para ficar um pouco mais coerente. Então aqui um outro exemplo, também utilizando o condicional, né? Pegando a coleção aí da string, e aí eu vejo de novo os índices. Para o índice 0 é info, para o índice 1
é erro, para o índice 2 é warning, o 3 o confirm, e em última dúvida, em último caso, eu mando um none ali, só para garantir de que não vai ficar sem alimentar a variável do jeito que em tese eu iria esperar, tá certo? Então o case ele tem essa maneira, vamos dizer assim, mais avançada de trabalhar, e nesses dois exemplos aqui, focado em índices, e também tem essa maneira mais bonitinha aqui, mais didática, mais usual, para questões aí do dia a dia, dependendo da realidade que você tiver nas suas aplicações, seja para projetos pessoais ou aplicações de trabalho. Num passado muito distante, quando a gente estudava Pascal, não tinha interface gráfica, a gente também utilizava o case para poder, por exemplo, selecionar menus. Selecione 1 para entrar, selecione 2 para alterar, selecione 3 para excluir, aperte 0 para encerrar a aplicação, pressione qualquer tecla para retornar ao menu principal. Isso é uma estrutura aqui de case, muito mais eficiente, código muito mais organizado do que você ter uma estrutura de ifs alinhados. E aí eu vou te dar um plus aqui, que é o seguinte: isso aqui tá bonitinho, mas se eu precisar, eu posso tornar ele complexo também, tá? Eu posso vir aqui e, dado o meu begin end, é importante eu frisar isso, e aqui eu posso ter um bloco de comando como qualquer outro, inclusive com um monte de ifs e outras estruturas que nós ainda vamos ver. Eu posso ter um monte de outros blocos, tá? Poderia pegar isso aqui tudo e, por exemplo, deixar lá de exemplo de código. Chegando aqui, eu posso chegar e ter mais bloco de código aqui, tá? Então isso é perfeitamente possível, isso é perfeitamente viável, porque a estrutura do case ela vai comportar. Então, para esse tipo de cliente específico, que seria o cliente P, eu poderia ter aí, alimentar minhas variáveis, ter outras estruturas de condição, poderia ter outros cases dentro de case. Eu posso fazer muita coisa aqui. Isso é totalmente expandível, expansível. Tá? Expandível não, né? É totalmente expansível, tá? Então você pode fazer muito mais do que simplesmente ficar restrito ali a uma possibilidade com uma única linha para cada tipo de case que vem acontecer. Legal? Então veja que o case ele te ajuda a organizar o código fonte, mas ele também pode se tornar complexo se necessário. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. O case como estrutura condicional. No próximo vídeo vamos começar a brincar um pouco com loops. Começar a ver o loop do for, depois o while, depois o repeat until, e aí vamos ter os blocos aí da lógica de programação praticamente consolidados. Vou dar uma exploradinha aí com outras possibilidades também, que no caso seria a questão do vetor. E aí podemos ver alguns tópicos mais avançados, como classificação de tipo, tipos de recorre, etc. Mas vamos por parte. Bom, espero que vocês tenham gostado então do vídeo de hoje. Hoje nós vimos aí o condicional case com um plus aí, que é essa parte dele poder ser utilizado também como um bloco de coleção de índices. Tá legal?
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, me ajuda a crescer aí. Tem um projeto mais para frente, nós vamos revelar para vocês. E o mais importante é mostrar que o Pascal é uma linguagem fácil de se trabalhar, totalmente organizada, totalmente legível, uma linguagem que você consegue trabalhar com qualidade, um código que é muito mais limpo e legível, na minha opinião, do que em outros ambientes de desenvolvimento. Tá certo? Bom, por hoje é só. Um grande abraço. Fiquem com Deus.